Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que tudo esteja bem com todos e hoje você vai aprender, hoje você vai entender o que é uma pessoa ousada na sua oração, que vai fazer um clamor a Deus para que ela venha ser muito abençoada. Gente, vamos abrir as nossas Bíblias lá em 1 Crônicas 4, versículo 10. Eu não sei se você conhece essa oração, mas é uma oração poderosa. Gostaria de compartilhar com vocês agora. Diz assim o versículo: porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus concedeu o que lhe havia pedido. Amém, gente? Nossa, que oração incrível é essa? É a oração de Jabes, uma pessoa que vai fazer uma oração tremenda. E eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. O texto mesmo vai dizer que Jabes foi o mais ilustre dos seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores odeia a luz. Então, provavelmente, a forma dele nascer, com certeza, o texto deixa muito claro o nascimento dele, com a dificuldade que a sua mãe teve em seu nascimento, mas diz que Jabes era uma pessoa diferente. Jabes era uma pessoa destacada, e até mesmo com a sua oração ousada que ele vai fazer com Deus, a questão não está tão somente em fazer uma oração que chama atenção, ousada, mas para ele poder ter resultado através das suas orações, deixa muito claro que ele com certeza tinha um relacionamento incrível com Deus, porque o que vai trazer as nossas respostas diante da oração, os resultados que nós vamos ter, são a nossa intimidade com o próprio Deus. Vamos analisar aqui essa oração de Jabes em 4 passos principais. Então, vamos lá. Primeiro, ele vai falar assim: tomara que me abençoes. Tomara que me abençoes. Ou seja, Jabes, ele vai pedir a bênção de Deus na sua vida. Isso aqui está bem claro aqui no versículo de número 10. E se me abençoe, e ele não fala abençoar um pouquinho, ele vai ser ousado. Se me abençoares o quê? Muitíssimo. Ele vai pedir mesmo, e vai pedir como nós costumamos dizer aqui brincando entre nós. Ele vai pedir com força: Senhor, me abençoar muitíssimo. Ele vai pedir a bênção de Deus para a sua vida. Jabes está buscando a bênção de Deus sobre a sua vida. Porque quando nós temos a bênção de Deus, gente, meu Deus, nós somos bem-sucedidos naquilo que nós vamos fazer. Lá em Provérbios 10, versículo 22, vai dizer que a bênção do Senhor... Sabe o que acontece com a bênção do Senhor na nossa vida? A bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Então, o primeiro ponto da oração de Jabes, primeiro passo, ele pede a bênção de Deus. E com você não deveria ser diferente em algumas áreas da sua vida, no teu relacionamento. Buscar a bênção de Deus para o teu relacionamento, buscar a bênção de Deus para as suas finanças, buscar a bênção de Deus para os seus relacionamentos, para o seu empreendimento. Busque a bênção de Deus. Segundo, ele vai dizer: e me alargares as fronteiras. Ou seja, nós vamos ver Jabes tendo o desejo de crescer. Ele tem um desejo de expandir. E isso fica muito claro no versículo: os meus termos amplificares. Ele quer expandir.
Ou seja, ele quer conhecer novas pessoas, ele quer avançar, ele quer crescer, ele quer evoluir. Essa é a oração dele por crescimento. E Deus, ele ama que nós venhamos crescer. Tanto que a Bíblia ela diz assim: antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Porque Jesus ele crescia, estatura, graça e conhecimento. E lá em Salmos, capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz assim: pede-me e te darei os confins da terra por herança, te darei as nações. Olha só que Deus ele vai falar, que se nós pedirmos a ele iria nos dar as nações. Ele iria nos dar os confins da terra. Então, nós podemos pedir ao Senhor para crescimento. Peça ao Senhor para crescer. Pede Ele para crescer. Peça para você expandir, aumentar os seus relacionamentos. Porque Deus, Ele pode fazer isso. E Ele ama aqueles que pedem, que fazem essa oração ousada diante dEle. Terceiro, que sejas comigo a tua mão. Ele vai falar que a tua mão seja comigo. Ou seja, dependência de Deus. Que ele quer ter, Senhor, eu quero que a tua mão esteja comigo. Eu não quero estar sozinho nisso, mas eu quero que tu esteja comigo. Assim como Moisés, ele vai fazer uma oração a Deus. Senhor, se a tua presença não for comigo, eu nem quero ir. Mas que a tua presença venha comigo. Lá em Isaías 41, versículo 10, a Bíblia diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te sustento com a minha destra. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Não temas, que eu sou contigo. Deus, ele é contigo. Você acredita, você tem a convicção que Ele está contigo no seu ministério. Você tem a plena convicção que Ele está contigo na sua família. Você tem a plena convicção que Ele vai contigo quando você sai para trabalhar. Você tem a plena convicção que Ele está contigo quando você vai fazer um negócio que você precisa ali da ajuda de Deus. Então Jabes ele vai pedir que seja comigo a tua mão. A boa mão do Senhor esteja contigo. Assim como esteve com Neemias, quando ele estava construindo aqueles muros. A boa mão do Senhor estava com ele. Então que nós possamos pedir que a mão do Senhor esteja conosco em tudo aquilo que nós possamos estar fazendo. E vamos lá. Quarto, ele vai dizer: e se me preserves do mal? Me preservar do mal. Ele vai pedir: eu preciso que o Senhor me preserve do mal. Proteção contra o maligno. Proteção contra aquilo que é ruim. Proteção contra aquilo que é maldoso. Porque nós sabemos que existe o bem e existe o mal. Então ele vai pedir a proteção sobre a vida dele. E nós podemos ver que no Salmo 91 vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nem praga, nem peste que assola ao meio-dia, nem seta, nem escuridão, não tem vale da sombra da morte, quando nós estamos debaixo da proteção do Senhor. Então, hoje nós aprendemos algo poderosíssimo através dessa oração de Jabes. Que primeiro ele vai pedir a bênção do Senhor. Peça a bênção de Deus sobre a sua vida. Segundo, ele vai pedir que alargue as tendas dele. Faça essa oração também: Senhor, eu preciso novos horizontes, conhecer outras pessoas, alarga as minhas tendas. Terceiro, que a boa mão do Senhor esteja sobre mim. Peça ao Senhor: Pai, aonde quer que eu for, que a sua mão esteja sobre mim. E quarto, que me preserves do mal. Peça ao Senhor para que ele venha fazer você invisível ao olhar dos seus inimigos. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Deixe aqui o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que eles venham ser edificados através da palavra de Deus. Shalom a todos!